Pois é, meus amigos, o que era para ser apenas mais uma reunião diplomática na Casa Branca tornou-se em um dos episódios mais tensos da política internacional recente. O encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, começou como uma tentativa de alinhar interesses entre os dois países, mas rapidamente descambou para uma crise pública que levanta agora questões sobre o futuro da relação bilateral em um momento delicado do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Desde a data agendada para essa reunião, já se carregavam expectativas elevadas, considerando a importância estratégica da parceria entre Washington e Kiev, especialmente diante da guerra que continua a devastar aí o leste europeu. A agenda oficial desse encontro incluía discussões sobre uma possível parceria para a exploração conjunta de minerais ucranianos, um tema que vinha sendo negociado discretamente nos meses anteriores. Além disso, o apoio militar e financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia estava aí no centro das conversas, como o governo ucraniano buscando aí garantias de que os recursos americanos eles continuariam fluindo para poder sustentar aí a sua resistência contra a Rússia. Mas desde a sua posse, Trump ele vinha sinalizando uma postura pragmática em relação a esse conflito, defendendo em discursos anteriores que a guerra na Ucrânia deveria caminhar para uma solução pacífica, ou que já sugeria que o tom da reunião poderia ser bem diferente do que o presidente Zelensky estava esperando. E a atmosfera na Casa Branca, pela parte da manhã, já mostrava-se tensa. Então, portanto, aí desde o início, assessores de ambos os lados trocaram cumprimentos formais, mas havia uma sensação palpável de cautela no ar. Jornalistas foram convidados para cobrir o evento, notaram que os líderes chegaram ao local com expressões sérias, sem sorrisos protocolares que geralmente acompanham esse tipo de encontro. O vice-presidente norte-americano J.D. Vance também esteve presente, assim como outros membros da equipe de Trump, como Marco Rubio, marcando que a reunião seria aí conduzida com peso político significativo. A tensão começou a se manifestar poucos minutos após aí o início da conversa. O primeiro momento de atrito surgiu quando J.D. Vance fez aí um comentário que mudaria o tom da discussão. Ele sugeriu que o governo ucraniano deveria demonstrar aí mais gratidão pela ajuda recebida dos Estados Unidos, apontando que bilhões de dólares já foram destinados ao país em forma de ajuda militar e humanitária desde o início da guerra. Destacou que os contribuintes americanos estavam arcando com um custo elevado e que esperavam aí um reconhecimento mais explícito por parte de Kiev. Essa declaração, então, surpreendeu Zelensky, deixando-o surpreso. O presidente ucraniano respondeu de forma direta, afirmando que a assistência americana era crucial para a sobrevivência de seu país diante da ofensiva russa. Ele enfatizou que o esforço de seu povo de enfrentar aí os combates diários e também as perdas humanas graves não deveria ser aí questionado ou limitado a uma questão de gratidão. Zelensky lembrou que a Ucrânia não tinha escolhido estar na guerra, mas sim, ela foi obrigada a se defender de uma invasão que ameaçava a sua soberania. Foi então nesse exato momento que Trump interveio, elevando o tom da conversa. Ele reforçou as palavras de J.D. Vance e foi além, acusando Zelensky de não estar se esforçando o suficiente para buscar uma solução diplomática para o conflito. De acordo com jornalistas que acompanharam a reunião, Trump afirmou que Zelensky estava brincando com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, ao insistir em prolongar a guerra sem apresentar alternativas viáveis nas negociações com a Rússia. Ele sugeriu que o líder ucraniano que ele não tinha cartas na mesa para iniciar por mais apoio, uma crítica que pareceu atingir diretamente o orgulho de Zelensky. O presidente ucraniano não hesitou em rebater. Ele destacou que a Ucrânia estava lutando pela sua própria existência, enfrentando um inimigo que não demonstrava interesse genuíno em negociações de paz. Zelensky afirmou ainda que qualquer acordo só poderia ser considerado se viesse acompanhado de garantias concretas de segurança para o povo ucraniano, algo que a Rússia, até aquele momento, não parecia querer oferecer.
Ele reforçou que a ajuda internacional, especialmente dos Estados Unidos, foi o que manteve as forças ucranianas em pé diante de um adversário muito maior e muito mais forte. O confronto verbal ele ganhou mais intensidade à medida que os dois líderes trocaram acusações diante dos jornalistas. Trump insistiu que a sua prioridade era evitar uma escalada global do conflito, indicando que a Ucrânia deveria estar disposta a fazer concessões para alcançar a paz. Ele também questionou o custo contínuo da guerra para os Estados Unidos, mencionando que os recursos poderiam ser melhor empregados em questões domésticas. Zelensky, por sua vez, defendeu que a luta de seu país não era apenas pela Ucrânia, mas também por valores compartilhados com o Ocidente, como a liberdade e também a democracia. A discussão tomou ainda um rumo mais acalorado quando Trump levantou uma nova questão. Ele sugeriu que a Ucrânia poderia estar prolongando o conflito intencionalmente para garantir um fluxo constante de apoio financeiro e também militar. A acusação foi recebida com indignação por Zelensky, que negou veementemente qualquer insinuação nesse sentido. Ele declarou que o povo ucraniano estava pagando um preço alto demais em vidas e infraestrutura destruídas, para que alguém pudesse duvidar de sua determinação ou até mesmo da sua sinceridade. O clima na sala tornou-se insuportável. Os dois líderes começaram a falar ao mesmo tempo, interrompendo um ao outro enquanto os assessores e presentes tentavam sem sucesso acalmar os ânimos. A troca de palavras durou vários minutos, com os jornalistas registrando cada frase em um silêncio constrangedor. A situação atingiu o seu ápice quando Trump, visivelmente irritado, solicitou que Zelensky deixasse a Casa Branca. O pedido foi feito em tom firme, encerrando a reunião de maneira abrupta e também inesperada. A saída de Zelensky da Casa Branca foi marcada por uma tensão notável e evidente. Ele deixou o local acompanhado de sua equipe, sem fazer declarações imediatas à imprensa. A coletiva de imprensa que estava programada para acontecer logo após o encontro, foi cancelada pelo governo Trump, deixando os repórteres com apenas fragmentos do que havia ocorrido no local. Minutos depois, Trump recorreu às redes sociais para comentar o incidente. Em uma publicação, ele escreveu que Zelensky seria bem-vindo de volta à Casa Branca apenas quando o mesmo estivesse disposto a buscar a paz sem impor condições. Uma mensagem que rapidamente viralizou e alimentou especulações sobre os interesses americanos. Bom, o impacto do episódio reverberou imediatamente pelo mundo. Líderes de diversos países se pronunciaram expressando preocupação com as possíveis consequências do desentendimento. Alguns aliados da Ucrânia na Europa, por exemplo, reafirmaram o seu compromisso com Kiev, enquanto outros observadores questionaram se o incidente sinalizava uma mudança na política externa americana em relação ao conflito. O governo ucraniano, por sua vez, emitiu um comunicado tempo depois, reiterando que a defesa do país depende da cooperação internacional e que continuará buscando apoio para resistir à invasão russa. Nos corredores de Washington, o clima era de incerteza. Os assessores de Trump evitaram dar detalhes adicionais enquanto os analistas tentaram decifrar o que o confronto significaria para o futuro, para uma futura ajuda americana à Ucrânia. A guerra, que já se arrasta há anos, permanece em um impasse com combates intensos no leste ucraniano e negociações de paz estagnadas. O papel dos Estados Unidos, como maior apoiador militar de Kiev, continua sendo um fator determinante, e o debate entre Trump e Zelensky lançou uma sombra sobre essa dinâmica. O episódio na Casa Branca deixou bem claro que as negociações diplomáticas entre os dois países estão longe de ser simples. Enquanto a Ucrânia busca manter a sua resistência contra a Rússia, os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, parece estar reavaliando o custo e também os limites de seu envolvimento. Com o conflito ainda em curso e sem sinais claros de resolução, o mundo agora observa atentamente os próximos passos de Washington e Kiev, sabendo que o desenvolvimento dessa relação pode moldar os rumores da guerra e também a ordem internacional nos anos seguintes ou nos anos que virão. Bom,
Continuaremos de olho nos desdobramentos desse impasse entre Washington e Kiev. Qualquer atualização ou novidade, traremos aqui no canal Impávido Colosso. E se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e também ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.